Quando falamos de escatologia, existe uma das coisas que deixam as pessoas mais confusas, que são as diversas linhas e visões escatológicas a respeito do tempo do fim. Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, amilenismo, pré-milenismo, enfim. O que isso tudo tem a dizer para nós e o que isso tudo significa para nós? O que eu vou conversar com vocês aqui hoje neste vídeo é a base de algumas linhas teológicas para que a gente entenda a diferença entre elas. Lá na frente nós vamos tratar de algumas doutrinas e algumas profecias e vai ser importante esse entendimento para que vocês estejam junto conosco nessa construção que estamos fazendo por aqui. Então fique aí que nós vamos falar um pouco sobre visões escatológicas. Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Job e hoje nós vamos falar sobre esse tema que tem muita divergência dentro do meio cristão, né? Será que nós podemos dizer que nós somos pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas? Será que nós interpretamos de qual forma a Bíblia, de qual forma as profecias, de qual forma nós interpretamos Apocalipse, né? Que é a revelação máxima. E quando a gente fala sobre interpretações, existem vários tipos de formas de interpretar, e aí a gente não está entrando nem muito nesse âmbito dessas divergências entre pré, pós, milenistas, etc. Nós estamos entrando no ponto de como é que nós vamos pegar as profecias que estão na Bíblia e vamos interpretar elas. Hoje eu quero trazer para vocês 4 tipos de interpretações existentes, são as principais. Claro que dentro dessas próprias 4 existem algumas divisões, como toda a área da escatologia. E eu quero falar com vocês a respeito do preterismo, do historicismo, futurismo e idealismo, que são formas de como que a gente olha para as profecias bíblicas. E de uma forma muito simples, eu vou resumir para vocês, por exemplo, quando a gente fala sobre preterismo, a gente está falando de uma escola de pensamento teológico que ensina que a maior parte das profecias bíblicas elas já se cumpriram. Então, tudo aquilo que está dizendo que às vezes a gente acredita que vai ser no futuro, na verdade elas já se concretizaram. Existe um preterismo moderado e um preterismo radical, por exemplo. Quando a gente fala sobre um preterismo moderado, eles entendem que sim, a maioria das profecias se cumpriram, porém existem algumas profecias que são para o futuro, que ainda não se cumpriram na história. Então esse é o preterismo moderado. Já o preterismo radical acredita que praticamente ou todas as profecias bíblicas sobre o tempo do fim, sobre a escatologia já se cumpriram, faltando somente realmente a volta de Jesus. Então não há mais o que ser feito. Eles conseguem enxergar muito forte, por exemplo, que, por exemplo, Mateus 24 se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, com a entrada de Tito em Jerusalém e a destruição de Jerusalém. Então esse é o preterismo. Preterismo é uma palavra que dá uma ideia de passado, ou seja, já aconteceu. Então essa é a forma que eles interpretam as profecias. Temos também o historicismo. O historicismo ele vai ensinar que as profecias bíblicas se cumprem através da história ao longo de um processo que se desenvolve ao longo do tempo. A diferença do preterismo para o historicismo é que o historicismo acredita que existem profecias que ainda vão se desenrolar, mas muitas profecias também já se cumpriram na história. Então eles separam a história em fases de tempo, e em fases de tempos Deus cumpriu algumas coisas, Deus cumpriu algumas profecias, e aí eles conseguem enxergar na história essas profecias se cumprindo. Então a gente tem uma terceira linha que é o futurismo. Já o futurismo ele é um pouco mais radical do que as outras. O futurismo ele acredita que todas as profecias, ou a maioria esmagadora das profecias, ainda vão se cumprir no futuro, né? Futurismo dá uma ideia de futuro. Então essas profecias todas que a gente fala sobre escatologia, sobre a vinda de Jesus, sobre anticristo, sobre instituições, sobre guerra, sobre perseguição, isso são coisas que vão acontecer ainda em um futuro breve. Então essa é a ideia da visão futurista. Já por último, temos a ideia do idealismo. E o idealismo, ele enxerga as profecias, ele enxerga a escatologia, ele enxerga esses cumprimentos com um cumprimento na idealização das coisas e não de fato algo que vai acontecer. Então eles não enxergam as profecias de uma forma literal, eles enxergam as profecias de uma forma ideal. Elas se cumprem espiritualmente, elas se cumprem de uma forma não literal. O próprio livro de Apocalipse ele vai se cumprir numa ideia de espiritualidade mesmo, né? Ele enxerga Apocalipse, por exemplo, como uma visão, uma alegoria entre o bem e o mal e uma guerra em que o bem vai vencer através de Cristo. Porém, não necessariamente as coisas que estão descritas vão acontecer e se realizar literalmente. Então esse é um resumo dessas 4 principais
visões teológicas que a gente precisa ter em mente para quando a gente for conversar um pouco mais na frente sobre algumas profecias. Existem aqui muitas características, mas eu não quero deixar esse vídeo longo, estou até em um ambiente aqui meio mais improvisado, mas eu queria trazer para vocês essa ideia de interpretação. Mas o que eu mais quero trazer para vocês nesse vídeo é um pouco sobre as diferenças, as diferentes linhas teológicas, né? Então, como é que a gente enxerga? Tem pré-tribulacionismo, tem pós-tribulacionismo, tem mid-tribulacionismo, tem pré-milenismo histórico, tem dispensacionalismo, tem pós-milenismo, tem amilenismo. Como é que a gente enxerga? E aqui eu vou colocar um esquema para vocês, um desenho do esquema que eu uso bastante nas aulas aqui, que vai também fazer aquela separação, lembra? Que a gente já estudou em um vídeo anterior sobre as fases do tempo do fim. Então a gente tem antes da primeira vinda, a gente tem a primeira vinda de Cristo, a gente tem o princípio das dores, a grande tribulação, a ira do Cordeiro e o governo milenar, e por fim o estado eterno. E aqui eu já coloco para vocês mais ou menos como é que as linhas teológicas elas se separam. A gente tem muita ênfase no pré-tribulacionismo, porém também uma ênfase no milênio, se as coisas vão se desenrolar antes ou depois do milênio. Isso é um debate muito forte. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o pós-milenismo, ele entende um milênio não literal, mas sim um momento de paz ocasionado pela pregação do Evangelho. Então, em dado momento da história, a pregação do Evangelho vai trazer um momento de paz na Terra, e esse período não necessariamente literal de 1000 anos, é um momento antes da vinda de Jesus Cristo. A gente tem o pré-milenismo, e aqui o pré-milenismo, por exemplo, mesotribulacionista. Ele entende o milênio literal, após a volta de Jesus, só que ele entende que o arrebatamento é após os 3 anos e meio de paz e antes da tribulação mais ferrenha e mais forte. O mesotribulacionista, né, dentro do milênio, ele acredita que Jesus ele volta antes do milênio, ele é pré-milenista. Só que ele acredita que a tribulação, quando a gente fala sobre aqueles 7 anos das 70 semanas de Daniel, que eram aqueles últimos 7 anos da Terra, haverá um tempo de 3 anos e meio de certa paz e 3 anos e meio de uma certa tribulação, de uma perseguição muito forte. Ele entende que dentro desses 3 anos e meio, a igreja ela é arrebatada nesse meio período, antes realmente da tribulação ficar mais ferrenha. A gente enxergaria o anticristo, a gente enxergaria esses acordos, mas a igreja seria retirada da terra antes da tribulação ainda, antes da tribulação um pouco mais forte. Nós temos também pré-tribulacionismo dispensacionalista. Essa é uma vertente muito mais famosa ali no século XIX, mais ou menos, e vem muito forte no Brasil com a Bíblia de Scofield, se eu não me engano. É uma vertente muito famosa e muito difundida no Brasil, uma das mais fortes no Brasil, porque nós temos os irmãos da Assembleia de Deus, principalmente que vieram com a ideia pré-tribulacionista, dispensacionalista, e hoje ela é uma ideia muito forte aqui no Brasil. Então eles entendem o milênio literal, que vai acontecer o milênio, e Jesus ele volta antes desse milênio para estabelecer o seu reino na Terra. Porém, Jesus ele retorna secretamente antes desses períodos de 7 anos, antes da tribulação, antes de tudo acontecer, Jesus volta. Esse é o conhecido como pré-tribulacionista. O pré-tribulacionista ele é sinônimo, de certa forma, do dispensacionalismo. Embora dentro do dispensacionalismo nós podemos encontrar pessoas que entendem um arrebatamento pós-tribulação. Porém, o dispensacionalismo mais abrangente, mais forte, ele acredita no pré-tribulacionismo. Então, pegando aqueles mesmos 7 anos da última semana de Daniel, antes de iniciar os 7 anos, a igreja ela é arrebatada, antes da tribulação. Sim, eles entendem que nós já teremos manifestações do anticristo na terra. Ele já estará surgindo e aparecendo, porém, ele não irá perseguir a igreja será arrebatada secretamente, é importante. E aí, existem algumas defesas que é feita, por exemplo, que Jesus ele não volta 2 vezes, uma vez no arrebatamento antes da tribulação e depois da tribulação uma segunda vez. Eles entendem que é uma vinda só em 2 etapas. Então essa é a visão do pré-tribulacionismo. Então a igreja ela não passa pela tribulação, a igreja ela é liberta e livre de tudo isso que irá acontecer sobre a terra no fim dos tempos nesses últimos 7 anos. Nós temos um pré-milenismo, e aqui, só para deixar um pouco mais detalhado, é um pré-milenismo pré-ira. O pré-milenismo pré-ira, ele nada mais é do que o entendimento de um milênio literal, antes da volta de Jesus, após a volta de Jesus, ou seja, Jesus volta e ele estabelece o milênio como todas as outras pré-milenistas. Né? Só que o arrebatamento, o arrebatamento da igreja, ele acontece de uma maneira visível até,
de uma maneira forte, contundente, grande, com uma perspectiva mundial, de todo mundo sabendo que algo está acontecendo, assim como a Bíblia diz que o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, todos verão, sem ser a volta do Filho do Homem. Só que Jesus ele volta após a tribulação, mas antes das taças da ira, ou da ira do Cordeiro, ou do famoso dia do Senhor. Então a igreja ela é arrebatada aos céus, ela se encontra com Jesus nos céus, justamente para que seja livre e liberta da ira do Cordeiro. Então Jesus ele tira a igreja da terra, encontra com ele nos céus, e enquanto esse encontro está acontecendo, as taças da ira estão ocorrendo no mundo, e a igreja ela é livre da ira. Isso é corroborado por muitas passagens que diz que ele nos livrará da ira, eles nos libertará da ira, e a ira não é para os eleitos. Então, o arrebatamento pré-milenista pré-ira, ele entende exatamente isso, que a tribulação ela foi feita para os santos, para a igreja, e a igreja vai ser provada, a igreja vai ser testada, a igreja vai ser reavivada durante esse período. Mas antes da ira do Cordeiro em si, a igreja ela é arrebatada aos céus para ser livre da ira, assim como Cristo prometeu. Existe o pré-milenismo que a gente pode colocar aqui como clássico, que é essa penúltima. Então, o pré-milenismo clássico, ele entende que simplesmente Jesus volta no Armagedon. Junto ali no finalzinho, Jesus volta e a igreja ela é livre ali. Então, a igreja ela passa, inclusive, pelas taças da ira. Existem algumas pessoas que entendem, que chamam assim de pré-milenismo clássico, algo muito parecido com o pré-milenismo pré-ira. Só que aqui, de uma forma mais didática, eu prefiro separar o pré-milenismo clássico do pré-milenismo pré-ira. Então, o pré-milenismo clássico ele é muito parecido com o pré-ira, a diferença é que a gente ainda vai estar na Terra quando descerem as taças da ira, quando descer a ira do Cordeiro, quando ser mistério do Cordeiro, nós ainda estaremos aqui na Terra. Por fim, nós temos o amilenismo. O amilenismo ele nada mais é do que um milênio não literal. Ele é muito parecido com o pós-milenismo, de não entender que o milênio é não literal. A diferença é que no amilenismo é um período que compreende desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Então, a primeira vinda de Cristo, ela teria estabelecido o reino de Deus, estabelecendo o reino de Cristo, não 1000 anos literais, hoje esses anos já tem mais de 2000 anos. Então tem esse período todo que é considerado o nosso milênio. Nós estamos vivendo o milênio com Cristo, o reino de Cristo na Terra. E existem algumas passagens a respeito de que ele já veio estabelecer o reino, ele estabeleceu o reino, enfim. Então esse é o entendimento do milenismo. O A, prefixo A, ele simboliza algo que não existe. Amilenismo é a ideia de que não tem milênio. Só que aí eles argumentam, e gostam de argumentar aí que eu vou trazer, é que, embora o A seja de não ter milênio, eles entendem sim que existe um milênio, só que esse milênio não é literal, esse milênio está acontecendo agora. Jesus ele volta após o milênio. E aí eles entendem também que a gente passa pela tribulação, a gente passa pelas taças da ira, a gente passa absolutamente por tudo, e no final Jesus ele vem e arrebata a sua igreja, ele põe fim à maldade e estabelece o seu reino eterno aqui na terra, ou o estado eterno, a nova Jerusalém, que desce o céu. Então esse é o entendimento dos irmãos tribulacionistas, amilenistas, desculpa. O que eu entendo? O que eu acredito? O que eu compreendo? A minha visão ela é alinhada a um pré-milenismo. Eu sou pré-milenista, eu entendo que o milênio ele é literal, ele vai acontecer de conforme é descrito. Existem muitas e muitas profecias que a gente vai abordar que mostram que há algo literal para acontecer aqui na Terra, um reino de justiça, um reino de paz e uma reformulação da Terra com um reinado literal de Cristo. Isso é o que o milênio diz, isso é o que as profecias do Antigo Testamento dizem. Então eu entendo muito claramente que existe um milênio literal a acontecer, e esse milênio ele vai acontecer depois da vinda de Cristo. Então eu sou pré-milenista porque Cristo ele volta antes do estabelecimento do reino milenar. Beleza? Quanto à tribulação, eu acredito muito fortemente, e é o que eu vou defender com vocês, um pré-milenismo pré-ira. Eu entendo muito claramente que a tribulação ela foi feita por santos, ela foi feita para a igreja. A igreja ela vai passar por um momento de apostasia muito forte no fim dos tempos. Então a igreja ela vai se apostatar. Essa igreja se apostatando vai dar vazão, vai dar motivo para o iníquo, ou o homem do pecado, se manifestar. Esse homem do pecado vai fazer guerra contra os santos, como diz Apocalipse 13. Ele vai matar as pessoas, chegaremos no céu mártires e mais mártires, que não negarão a Cristo e morreremos como mártires por não negar a Cristo. Durante esse período, haverá sim um derramamento do Espírito e a igreja ela será reavivada para o tempo do fim. Então, esse é o entendimento que eu tenho, né?
E aí, depois da tribulação, depois da sétima trombeta, e eu entendo quando Paulo diz que nós seremos arrebatados antes do ar da última trombeta, vai existir uma lista de trombetas para a gente falar que existe uma última trombeta, que são as trombetas do Apocalipse. Durante esse acontecimento da sétima trombeta, existe um espaço, um interlúdio de tempo onde muita coisa vai acontecer. E uma dessas coisas que vai acontecer nesse interlúdio de tempo é o arrebatamento da igreja, que eu entendo que acontece ali em Apocalipse 14, que a gente vai conversar um pouco mais lá na frente. Então, após o arrebatamento da igreja, inicia-se o período que nós conhecemos como a ira do Cordeiro, quando a ira do Cordeiro lá desce sobre a terra e começa a atacar os juízos de Deus sobre os ímpios, sobre a iniquidade, sobre a maldade, trazendo justiça aos santos, aos mártires que morreram durante esse período tribulacional. Então, haverá esse tempo de ira no Cordeiro. E o arrebatamento da igreja, e aí muitas pessoas entendem que não existe um arrebatamento em si, mas eu acredito que nós somos tirados da terra e encontramos com o Senhor nos ares, e ali nos ares nós somos livres da ira do Cordeiro. Nós não vamos para o céu, e eu conversar com vocês depois lá na frente, nós simplesmente somos tirados da terra por um período curto de tempo onde a ira do Cordeiro vai descer. Depois que a ira do Cordeiro vai descer na terra, aí haverá um levante das nações para uma batalha chamada Batalha de Armagedon. E aí Cristo ele desce definitivamente com os pés em terra, junto com milhares e milhares de seus salvos seguindo com ele, e nós estaremos para sempre com Cristo. Ele vai derrotar um falso profeta, vai aprisionar Satanás e vai estabelecer o seu reino na terra. Esse é o meu entendimento a respeito da tribulação, mas isso aqui é apenas um resumo. Nós vamos detalhar profecias, eu vou mostrar para vocês referências para vocês a respeito de tudo isso que eu estou conversando aqui. Só que eu queria que vocês entendessem um pouco mais essas visões, para que lá na frente eu não precisasse entrar muito mais a fundo nelas. Beleza? Combinado? Então, que vocês consigam assistir esse vídeo aqui de boa. Eu botei algumas referências aparecendo aqui para vocês, mas eu não citei não. Mas tudo que eu tentei defender aqui, eu deixei um pouquinho de referência para vocês estudarem. Então, olhem as referências, criem suas próprias conclusões. Estamos abertos, isso aqui é um tema não fechado, a gente tem debate na igreja desde muitos tempos atrás, e vai ter possivelmente até a vinda de Jesus Cristo, debates e mais debates a respeito disso. Você fique com Deus e tenha um ótimo final de semana aí, um ótimo domingo, e que a sua semana que vem seja uma semana produtiva e abençoada por Deus. Graça e paz.